E para dar continuidade ao nosso terceiro módulo, nós vamos falar da recepção da obra A Arca de Noé. Os poemas desse livro foram escritos por Vinícius de Moraes para os filhos, ainda crianças, Susana e Pedro, na década de 50. Ele também musicou os poemas, mas ficaram guardados durante anos. Somente em 1970 foi publicado pela primeira vez na Itália e no Brasil em 1971, mas tornou-se uma das obras mais populares do poeta pelo forte vínculo duradouro com a infância brasileira. Nós podemos assegurar que gerações de crianças brasileiras tiveram acesso pela primeira vez ao mundo da literatura e da música através dos poemas desse livro, e continua sendo até hoje. Quando o livro foi lançado na Itália, também foi lançado um disco que se chamou La Arca Canzoni per Bambini, de Vinícius de Moraes. Eu não sei se pronunciei corretamente o italiano, mas executou essas músicas no disco um time de primeira de cantores e cantoras da cena cultural italiana. Aqui no Brasil, o mercado fonográfico lançou 2 CDs, Arca de Noé e o Arca de Noé 2 Vinícius para crianças. O primeiro foi lançado em 1º de outubro de 1980. Embora Vinícius de Moraes, junto com Toquinho, tenha participado desse projeto inicialmente, quando foi lançado, ele já havia morrido 3 meses antes. O lançamento do CD ocorreu num show produzido por uma emissora de televisão brasileira que reuniu cores, formas, performance, danças, músicas, potencializando assim em beleza, significação e ludismo os poemas musicados. O time que participou desses 2 CDs era um time de primeira da MPB. Só para vocês terem uma ideia, era Elis Regina, Milton Nascimento, Boca Livre, Ney Matogrosso, Paulinho da Viola. No Arca de Noé 2, além desses já citados, nós tivemos Fagner, Elba Ramalho, Grande Otelo, Céu da Boca, Tom Jobim, Clara Nunes, As Frenéticas, Dionísio Azevedo, Jane do Bock. Esse time executou com graça, humor e muito talento esses 2 projetos, de modo que fez jus à qualidade e o alto nível de uma obra tão impecavelmente escrita. Foi um sucesso o lançamento dos CDs. O primeiro vendeu mais de 200 mil exemplares. Tem um outro fato bastante significativo na divulgação e recepção da obra A Arca de Noé, que foi a decisão de 3 grandes editoras do Brasil publicarem nos livros didáticos de língua portuguesa poemas desse livro, principalmente 3. A Casa, A Porta e O Relógio. De certo modo, tanto o CD como a publicação em livros didáticos ampliaram a divulgação da obra de Vinícius de Moraes. Mas eu quero destacar essa publicação, A Arca de Noé, na coleção Literatura em Minha Casa. O ano era 2002 e o Programa Nacional Biblioteca da Escola, uma política pública do MEC, muito importante, que durou décadas, distribuiu esse livro para todas as crianças da 4ª série matriculadas na rede pública estadual e municipal do ensino fundamental, para levar para casa e ler no âmbito familiar. Olha que maravilha essa política pública. E eu estou falando isso porque todos nós sabemos que, do ponto de vista da educação, há um entrave muito grave com relação à formação de leitores em nosso país, que é o acesso. A democratização do acesso a esse objeto cultural
é da maior importância. Nós temos um país planetário e, se não for uma política pública efetiva de distribuição, dificilmente as crianças das classes populares terão acesso a obras de qualidade. Desse modo, eu não poderia deixar de falar dessa iniciativa do MEC naquela época de fazer essa distribuição e ainda mais em âmbito familiar. E isso reforça o papel, tanto a publicação nos livros didáticos, quanto na coleção Literatura em Minha Casa, foram políticas efetivas de divulgação de uma obra tão importante para as crianças leitoras e para contribuir para a sua formação humanizada. Porque ler poesia produz um efeito físico, emocional e racional na medida em que aproxima uma perspectiva singular, diferente e lógica, como Vinícius de Moraes faz nessa obra ao utilizar vários recursos poéticos, de modo que tangencia o universo infantil de uma forma muito lúdica e que contribui para a formação de crianças leitoras. Então, a recepção da obra com os CDs, com a divulgação em livros didáticos e ainda com a distribuição no âmbito familiar foi da maior importância, porque nós sabemos que essas duas instituições, escola e família, devem estar juntas para a formação de crianças leitoras.